Olá, queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cada um que tem acompanhado os meus vídeos. E eu quero dizer que para mim é um motivo de muita alegria ser usada por Deus para levar um pouquinho da sua palavra. E eu desejo sinceramente que essas palavras alcancem o seu coração. E o texto que nós vamos meditar hoje está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, verso do 6 ao 9. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Este texto vem nos mostrar o quanto a palavra de Deus é atemporal. A palavra de Deus foi perfeita para o passado, é perfeita para o presente e será perfeita eternamente. E essas palavras de hoje, de uma maneira especial, vêm provocar em nós uma reflexão. Somos parte de uma humanidade muito ansiosa. Segundo os estudiosos da psique humana, a ansiedade é considerada hoje o mal do século. E é um mal que atinge todas as fases do desenvolvimento humano. Percebemos hoje que as nossas crianças estão cada vez mais ansiosas. Elas brincam hoje preocupadas com a brincadeira de amanhã. O mesmo acontece com os nossos jovens, que são muito ansiosos, os adultos e até mesmo os idosos. E a ansiedade é um sentimento tóxico que revela a nossa imperícia em lidar com o tempo. Vivemos o hoje amalgamados no passado, amalgamados na dor, no remorso, no arrependimento, no rancor do passado e preocupados com um futuro que nós nem sabemos se vai chegar. E enquanto estamos amalgamados no passado e preocupados com o futuro, nós não estamos vivendo um presente com qualidade. Por isso, é muito importante aprender a lidar com a ansiedade. E para isso, nós devemos aprender a fazer as pazes, nos reconciliar com o nosso passado. E nos reconciliar com o nosso passado implica, muitas vezes, a liberar o perdão. Bianca Toledo diz uma frase que eu considero perfeita. Ela diz que libera o perdão porque ela é inteligente. E se nós pararmos para pensar, quando nós liberamos o perdão, nós não estamos apenas aliviando o peso do outro. Não, nós estamos principalmente aliviando o peso que há em nós. Porque o rancor, a amargura, o remorso, as culpas são sentimentos que fazem peso nas nossas vidas.
Por isso nós temos que nos livrar deles, para que a nossa vida se torne mais leve. O pastor da minha igreja disse certa vez em um culto uma frase que eu não pretendo me esquecer. Ele disse que pessoas nos magoam mais do que circunstâncias. E eu ouso ir um pouquinho além. As pessoas que nós mais amamos, em geral, são as que mais nos magoam. Então, as pessoas que nós mais amamos são aquelas que mais precisarão do nosso perdão. E não raras as vezes, nós vamos precisar do perdão deles também. Mas vejam bem, o perdão também tem o seu anverso. E eu considero mais difícil liberar o perdão para si mesmo do que para o outro. Mas nós temos que aprender a fazer isso. Nos perdoar das nossas falhas, dos nossos erros, faz com que reconheçamos a nossa própria humanidade. Faz com que percebemos que nós somos humanos, que estamos passíveis de errar e nos possibilita corrigir os nossos erros e aprender com eles. E também nos faz ter sensibilidade para perdoar o outro, porque aí nós aprendemos a reconhecer a humanidade do outro também. Mas é preciso saber diferenciar o remorso, as culpas do arrependimento. Os remorsos, as culpas, são sentimentos paralisantes. Eles nos paralisam, eles nos mantêm presos àquele erro cometido. Já o arrependimento não. O arrependimento nos lança para frente. O arrependimento nos lança na direção do melhor que há em nós. Se nós nos arrependemos, nós corrigimos os erros e nos tornamos pessoas muito mais aprimoradas. E Jesus é um grande exemplo de perdão. Na verdade, ele nos deixa um enorme ensinamento. Quando ele estava na cruz, ao lado de 2 ladrões, depois de ter passado por todo o processo de cruz, depois de ter passado por todo o sofrimento físico, emocional, as humilhações, a exaustão, ele já estava na cruz. Ele nos perdoou. E mais do que isso, ele clamou ao Pai que nos perdoasse também. Ele argumentou com o Pai em nosso favor. E ali ele nos deixa um ensinamento muito especial. Ele nos mostra que o perdão e o amor são indissociáveis. Se você ama, fatalmente você vai ter que perdoar. E você só perdoa se você amar. E nós temos que ter em mente que só Deus tem um amor perfeito, porque só Deus é perfeito. Muitas vezes a gente não perdoa o outro porque a gente espera dele um amor perfeito. E isso é uma enorme contradição, porque nós sabemos que ninguém é perfeito. Portanto, se nós somos imperfeitos, o amor que nós temos para oferecer também é imperfeito. O único amor perfeito que nós vamos ter na vida é o amor de Deus, porque só Deus é perfeito. E eu tenho uma notícia sobre a ansiedade. A ansiedade é uma doença emocional. E as doenças
E a ansiedade, as doenças emocionais, elas nos tornam vulneráveis. E Satanás se aproveita das nossas vulnerabilidades. Esse texto ele fala do pensamento, que nós devemos ocupar os nossos pensamentos com as coisas de Deus. Mas percebam que quando você está ansioso, quando você está vulnerável, quando você menos percebe, Satanás já entrou no seu pensamento. Ele já transformou o seu jeito de pensar. Automaticamente ele já alterou o seu jeito de falar e as suas ações. E aí nós perdemos muitas vezes aquilo que nós temos de melhor. Por isso é muito importante orar e pedir para que Deus aumente a nossa fé. Devemos pedir continuamente em oração que o Senhor aumente a nossa fé, para que sejamos fortalecidos e resistentes a essas vulnerabilidades. E se você parar para pensar, vai ver que fé e ansiedade são dois opostos. Se você tem fé, você não deve andar ansioso, porque você confia no Senhor. A palavra nos garante isso. Não andeis preocupados com coisa alguma. E da mesma maneira, se você está ansioso, é sinal de que você deve orar e pedir a Deus que Ele aumente a sua fé. Agora, como que nós vamos aumentar a nossa fé? Através da oração, através da leitura da Bíblia. Lá na minha igreja, nós ouvimos falar muito do TSD, o tempo a sós com Deus. É aquele momento em que você conversa com o Senhor, que você lê da sua palavra, que você ouve os seus conselhos. E nesse momento você estreita o seu relacionamento com Deus e Ele te fortalece contra essas vulnerabilidades, para que você se mantenha firme nesta humanidade doente. E estando firme, nós como crentes vamos poder levar para essa humanidade a convicção de que se a humanidade está doente, se a ansiedade é uma doença, Deus é o remédio. Ficam aí essas palavras então que Deus colocou no meu coração. Que você ore continuamente pedindo ao Senhor que Ele aumente a sua fé. E para você que me perguntou, eu faço parte da ICPI de Mogi Guaçu. E lá nós temos diversos GCENs espalhados pela cidade. Essa palavra que você ouviu hoje, assim como as palavras dos outros vídeos aí do meu canal, foram compartilhadas nesses GCENs. Eu vou deixar aqui nos comentários as informações da minha igreja. E se você sentiu no seu coração, você pode buscar aí as informações nos comentários e quem sabe venha fazer parte dessa família bonita. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.